A maravilhosa Ignis Cup concluiu mais uma edição no último fim de semana e este campeonato diverso, incrível, tão bem construído. Lembra da Ignis Cup, Barros? Lembro, pô, é inesquecível. Como que eu vou esquecer? É o melhor campeonato de LoL que eu já assisti na minha vida. Maior diversidade por metro quadrado existente dentro da Riot. Perfeito. De acordo com os organizadores, na época, é um campeonato justamente voltado para a diversidade. Só que de acordo com alguns comentários que eu vi na internet, a princípio, esse campeonato era voltado para as mulheres. Mas o que que acontece? Como em 2024 nós estamos diante de uma sociedade que muitas vezes interpreta as mulheres de diferenciadas formas, acabou que eles acabaram, né, colocando pra dentro aí outras definições de feminino, se é que dá pra chamar desse jeito. Fala o que você ia falar, Barros. Não foi nesse daí que teve aquele exposed do cara que se identificava como... Foi. Exato, inclusive foi expulso. Nós fizemos um vídeo sobre isso, eu não sei se você assistiu, vou pedir pra Duda colocar não só essa thumb, mas uma ou outra thumb aí que a gente já falou, do cenário feminino, do cenário misto, se é que dá pra chamar dessa forma, e sobre a própria Ignis Cup. Eu tava mexendo no Instagram quando de repente me enviaram por inbox algumas questões aqui, ó, a respeito justamente do título inédito, foi definido aí conforme eu já te disse recentemente. E se você olhar pra essa imagem, não pode dar risada, não pode dar risada. Se você olhar pra essa imagem com bastante objetividade, ok? Um pensamento, um raciocínio com os pés no chão, você vai perceber que tem algumas figuras ali diferentes, certo? Muito cuidado com as palavras, cuidado com o que você fala, porque nós estamos diante de um tema bastante sensível. Só que não é todo mundo que reage da forma mais tranquila e às vezes até educada que você possa imaginar, porque depois que esse perfil do LoL Sports postou essa imagem anunciando a final que valia o título, muitos comentários começaram a aparecer na imagem. E como o evento já encerrou e a gente já tem os vencedores, hoje eu separei aqui pra você algumas imagens e alguns comentários. Entre as imagens que eu selecionei, claro, né, nós temos aí o anúncio do vários título inédito, e o primeiro comentário que eu printei, o cara falou isso aqui, ó. Olha o que esse cara chegou falando agora, cara! Mano, me tira do pau! Perfeitamente, eu continuo sendo Giga Cup e estou aqui com Ignis Acezinho de Barros. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Pureza, tudo bem com vocês? Te peço perdão pelo início de vídeo caótico, eu sei que foi uma bagunça terrível, mal organizado, mal roteirizado, mas é que o assunto é tão fervoroso que a gente fica meio perdido, afinal de contas é um bagulho que o YouTube pode não gostar, as pessoas envolvidas podem não gostar, mas olha, te peço desculpas de novo, a gente tem uma opinião muito objetiva sobre tudo isso que está acontecendo, e eu acredito que nem eu e nem você que pensa de forma parecida comigo, eu acho que a gente não devia se furtar do direito de falar sobre isso de uma forma um pouco mais biológica. A partida aconteceu, a final ocorreu, e o vencedor foi este time que eu vou botar aqui na tela pra você. Eu não sei qual é essa logo, mas acredito que talvez o que? Red Kennedys? O que é isso aí, chat? Que logo é essa? Alguém sabe, não? É o Rise. Rise? É. Então o que perdeu era Red Kennedys? Não vi o outro time, mas tem a Rise Gaming. Ela ganhou da Vivo Cage. A Rise Gaming ganhou da Vivo Cage. Perfeito, então o Barros resolveu. E essa é uma foto que, se você observar de forma fria, claro, você vai notar que existem algumas questões aqui a serem... Olha o medo que a gente tem que ter de falar de um negócio tão óbvio. Você sabe o que eu tô tentando dizer? Claro que você sabe, né? Acredito que das 4 figuras que estão na sua tela agora, nós tenhamos apenas uma mulher biológica. Olha, vou te dizer no máximo 2, mas se eu tivesse que fazer uma aposta, eu apostaria que apenas a moça da ponta direita é uma mulher biológica de fato. Esse foi o time vencedor da Ignis Cup e claro, sempre que
essas organizações, esses perfis, postam essas imagens, imediatamente começa uma chuva de comentários, tanto no Instagram quanto qualquer outra rede social, com as pessoas também dando a opinião delas. Por quê? Se existe um campeonato feminino, espera-se que ele seja disputado por mulheres biológicas. Se hoje esse campeonato aqui está ocupado por uma diversidade maior e isso é permitido, é um direito dos organizadores. Obviamente que sim. Agora vocês também não tem como impedir que as pessoas opinem e que não entendam muito bem o que vocês estão tentando fazer. Porque vem cá, bicho, partindo do princípio que homens e mulheres, biologicamente falando, têm um nível cognitivo muito parecido, uma capacidade intelectual praticamente a mesma, existem pesquisas sobre isso. Mas se você é uma pessoa que acredita nessas questões igualitárias, você deve achar que homem e mulher têm a mesma inteligência, certo? É isso que você pensa? Se você pensa dessa forma, primeiro, qual é o sentido de dividir em categorias esportes que são esportes do intelecto, que não exigem uma capacidade física? Eu sei que esse assunto já está mais avançado nesse ponto, mas eu só tô tentando te mostrar que simplesmente se homens e mulheres fossem iguais, já não precisava ter um campeonato feminino, porque não são, tá? O campeonato feminino, ele é necessário justamente por isso, porque quando você vai pra ponta da lança, pros que mais se destacam, em qualquer esporte, os homens costumam se destacar mais que as mulheres. Então, é importante que exista um campeonato feminino para mulheres biológicas? Sim. Só que o que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui é o que você tá vendo na tela. E diante do que você tá vendo na tela, você tem os seguintes comentários. Veja essa moça aqui, por exemplo. Ela disse: eu gosto de que tenha um campeonato inclusivo, mas me incomoda muito umas pessoas que são socialmente masculinas nesse campeonato. Então perceba, ela não tá preocupada com a parte biológica da coisa, o que é uma pena, mas é a visão dela. E ela continua: a inclusão deveria ser para quem não tem espaço. Pessoas que são socialmente masculinas já têm um cenário inteiro para si e tira totalmente o intuito inicial do campeonato. Até onde eu sei, o intuito inicial do campeonato era ser um feminino. Depois eles foram adicionando a diversidade e agora o cenário encontra-se nesse estado de piada que nós estamos observando. Sinto muito, eu não tenho nada contra as pessoas envolvidas, mas você há de convir comigo que quando você olha para aquela foto, inevitavelmente você pensa que tem alguma coisa errada, certo? Bota aí a sua opinião. O rapaz ali embaixo respondeu a esse comentário: você não sabe a satisfação que esse tipo de comentário dá, vocês morrem comidos pelos monstros que vocês mesmos alimentam. E do que ele tá falando? Ele tá falando de outro fato, de que esse tipo de situação que nós contemplamos hoje foi também fomentada, foi alimentada pelo próprio público feminino. E aí eu falo do público feminino biológico, porque mais uma vez, eu tenho que frisar isso nesse tipo de vídeo, por mais que seja repetitivo para você que me acompanha, eu tenho que falar. Para mim, a partir dos 18 anos, cada um faz o que quiser com o próprio corpinho e vá ser feliz. A mulher trans, pra mim, socialmente é uma mulher. Eu já falei isso 200 vezes. Eu vejo dessa forma. E, inclusive, se fosse solteiro, fala tu, Barros. Dentro. Se tá na garrafa de Heineken... É Heineken. Agora, quando você parte para o ambiente competitivo, para o ambiente de esporte ou e-sports, existe uma diferença biológica que é muito difícil para a mulherada superar. Desculpa, para de lutar com a realidade, simplesmente as coisas são assim. Olha o estado que o campeonato fica. E aí você posta uma imagem, existem pessoas que comentam coisas que vocês talvez não gostariam de ler. Esse rapaz aqui, ó, podem excluir quantas vezes quiserem, ainda não é um campeonato que representa o cenário feminino. Por quê? Porque numa tentativa de segurar o dano colateral, eles aparentemente estavam deletando muitos dos comentários, mas a galera revoltada continua postando, porque, claro, qualquer ser humano que tenha uma capacidade de percepção normal, observa que tem alguma coisa estranha no que está acontecendo, naquela imagem, em tudo que é veiculado sobre isso. Não, isso não está representando tantas pessoas quanto eles acreditam estarem fazendo. Ó, a Cade perdeu porque tinham... Esse cara escreveu um pouco diferente, mas tenta entender o que ele falou. A Cade perdeu porque tinha menos pessoas do sexo biológico masculino. Comentário muito curtido, inclusive curtido por mim.
time masculino. Para poder jogar esse campeonato é só ter o cabelo grande? Porque afinal de contas tem muitos ali que você percebe que não houve um esforço, certo? De transformação, de transição. Nem sequer se assemelham com uma figura feminina de fato. O outro ali colocou um comentário um pouco mais forte, eu vou ter que ler, não são palavras minhas. 4 homens e uma mina? O comentário dele, ele tá usando o Instagram como qualquer outro usuário. Outro rapaz ali, ó, só precisa ter o cabelo grande? Apenas uma dúvida. O campeonato inclusivo que não inclui, só é reduto dos frustrados que não pegam nem Tier 3. E me desculpa, por mais pesado e exagerado que seja o raciocínio desse rapaz, ele tem fundamento. Se estas pessoas que estão participando desse campeonato, que se identificam como mulheres, têm de fato um cérebro biológico masculino, eles têm um tempo de reação mais ligeiro do que a mulherada, que é biologicamente mulher e que possuem um cérebro biológico feminino. Pode pesquisar no Google. Eu tava falando aquela parada de somos todos iguais, porque é a forma com a qual essa galera costuma se expressar. É o que eles espalham na internet. Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então veja, se hoje nós temos um maior destaque de homens biológicos que se identificam como mulher neste cenário inclusivo, talvez este cenário inclusivo esteja servindo apenas para excluir algumas mulheres biológicas. Percebe? Porque uma vaga é uma vaga, né, meu filho? Ser sentado lá ocupando, você tá num lugar de alguma mina que podia estar no seu lugar. Deu a lógica, o time que tem mais homem vence. Palavras fortes. Eu achei que o Ignis Cup era pro público feminino e também tem todo o direito de expressar sua dúvida. Estranhos Cup, não tenho nada pra falar sobre isso. A disputa foi... Esse comentário é repetido, mas era uma constante nessa postagem. Sinto muito. KKK, só vou deixar minha risada aqui mesmo. E os comentários se seguem. Olha esse aqui. Isso aqui é um comentário muito forte, tá? Você não vê um PCD no campeonato inclusivo. O que é um PCD, Barros? Pessoa com deficiência. Perfeito. Você não vê uma pessoa com deficiência neste campeonato que supostamente seria um campeonato inclusivo. E se você insere a pessoas trans nesse sentido de que uma pessoa que possui um cérebro... Olha o cuidado que eu tenho que ter aqui. Se você está tratando uma pessoa que possui um cérebro masculino e se identifica como mulher, como um ser humano que precisa ser inserido numa categoria inclusiva, talvez você dê a entender para algumas pessoas até que a questão trans seja um problema e não apenas uma característica. Percebe isso? Então você ainda tem que tomar cuidado com coisas que você pode estar atribuindo a essa questão no momento que você enquadra, que você bota o holofote dessa forma. Percebe? Porque se é um campeonato inclusivo, talvez pessoas com algum tipo de deficiência devessem ser priorizadas, certo? Mas é que ele não é inclusivo nesse sentido. Ele é inclusivo no sentido de colocar a mulherada e, infelizmente, hoje botar qualquer um que se declare como mulher. Desculpa, mas é isso que tá acontecendo. Among Us, 3 segundos de vídeo eu já detectei uma porrada de impostor naquela foto. É um assunto muito pesado, é um assunto muito difícil, mas eu verdadeiramente acho que a Riot precisa fazer alguma coisa porque o estado desse campeonato já passou do meme, sabe? Eu não tenho nada a ver com isso, Esse vídeo provavelmente não vai mudar nada. Olha, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que não vai mudar nada, que essa galera não tem coragem, né, de bater de frente com esse cenário de lacração, que é basicamente isso. Estão tirando a vaga, assim como já aconteceu nos esportes convencionais, agora hoje tá diminuindo, a gente já viu aí depois, né, dos eventos absurdos que aconteceram nas Olimpíadas, muitas organizações estão se voltando contra isso, mas eu não sei, será que algum dia a Riot vai perceber que talvez, né, o cenário feminino esteja sendo muito prejudicado, que tem muita mulher biológica perdendo vaga, simplesmente porque é o que o cara falou ali, o time que tem mais mulher trans ganha, sabe? Meio que virou mas aquele time tinha 2 e o outro tinha 3 e perdeu. Pois é, um ponto fora da curva, mas você percebe que a exceção apenas justifica uma possível regra, tá bom? Me fala o que você pensa sobre isso, eu tenho que tomar cuidado pra não me passar, é um assunto de
difícil demais. Por hoje a gente fica por aqui. Barros, obrigado por mais um vídeo. Tamo junto e até a próxima final de LoL. Quer falar a sua opinião, meu inclusivo? A minha opinião é que quanto mais eles abaixam, mais aparece a calcinha. É isso aí. Ou a cueca, nesse caso. Você nunca vai agradar a militância do jeito que eles gostariam de ser agradados. Então, Riot Games, olha, tome uma postura porque o negócio realmente tá muito esquisito, tá bom? Clicou na curtida, deixou um comentário, se possível, estude inglês. Com o método BWay do professor Jonas Bressan, você vai ter acesso ao curso de inglês mais vendido da internet brasileira. Aprenda agora e mude a sua vida. Tem um link especial com um super desconto para você aqui na descrição desse vídeo. Dá uma olhadinha.